RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui. Boa noite, no ar o Cruzando as Conversas, o seu programa de fim de noite de segunda a sábado. Aqui, especialistas debatem os principais temas que interferem na vida dos gaúchos e das gaúchas. A nova Lei de Proteção da Vegetação Nativa, conhecida como Novo Código Florestal, foi sancionada em maio de 2012. O documento é a principal legislação que regula o uso do solo em imóveis rurais no país. Mesmo após 6 anos da sua aprovação, a lei ainda é motivo de discussão entre ambientalistas e ruralistas. Os ativistas defendem que a legislação é um retrocesso em relação ao anterior. Já os produtores rurais tendem a defender o novo código, mesmo que com ressalvas à sua implementação. Para debater, recebemos e agradecemos as presenças do biólogo e presidente da Associação Gaúcha de Proteção do Ambiente Natural, Francisco Milanês. Do assessor de Desenvolvimento Sustentável do Sistema Farsul, Eduardo Condorelli. E do biólogo e doutor em Ciências do Meio Ambiente, Milos Stringini. A sua participação no programa é essencial. Envie perguntas ou comentários através do Facebook/RDC TV Digital. Boa noite, e eu gostaria de começar com o Milanês, perguntando como ele vê esses 6 anos do novo Código Florestal. Nós vemos com muita preocupação. O novo Código Florestal foi uma destruição estrutural do antigo código, inclusive está sendo questionado até hoje sua inconstitucionalidade, né? Ele reduziu as áreas, mas primeiro, para ajudar o raciocínio, eu gostaria de dizer uma coisa. Nós estamos vivendo uma crise mundial de clima, comprovada de todas as formas, a não ser alguns pseudocientistas. Há uma total concordância mundial que nós estamos em grande risco, né, de, inclusive, acelerar essa mudança climática. E essa mudança climática não é de aquecimento que é o problema. O maior problema da mudança climática é desorganização climática, que nós já estamos vivendo com as frequentes secas no estado, completamente fora da frequência antiga que existia de secas, com os temporais fora de época, climas totalmente alterados. Bom, nessa situação, o Código Florestal protegia exatamente quem protege o clima. Faria sentido reduzir essa proteção? Quer dizer, alguém no mundo está adoecendo e reduz o seu sistema imunológico? Não. Foi o que fizemos. Então, foi uma transformação, uma vitória da bancada ruralista, aliada a outras, mas de qualquer forma, que conseguiu destruir o Código Florestal e reduzir as proteções no Brasil exatamente quando nós mais precisávamos dessas proteções para um equilíbrio climático. O mais curioso de tudo é o seguinte: todos vamos ser prejudicados por isso, mas quem mais vai ser prejudicado é a agricultura, porque a agricultura é quem mais depende do clima. Então, é um tiro no próprio pé, mas é aquela vontade, é o expropriar versus o desenvolvimento sustentável, né? Nós ainda estamos naquela lógica de vou pegar tudo que eu puder no mínimo tempo e azar se eu destruir minha terra, se eu destruir o meu país e o meu clima. Essa é a questão estrutural. Então, o Código ele reduziu as áreas de proteção, ele permitiu, ele considerou, respeitou e tirou multas de áreas destruídas ilegalmente até 2008, e ainda por cima ele fez permissividade na reconstrução das partes obrigatórias, e ainda faz coisas absurdas, como, por exemplo, eu não tenho mais reserva legal, em vez de eu pegar a reserva legal, eu posso comprar uma outra área para fazer a reserva legal, essa área protegida,
noutro lugar dentro do próprio bioma. Só que o bioma não é a coisa mais importante em termos climáticos, muito menos biológicos. Então, eu estou comprando num outro lugar, então eu posso, conforme o lugar, destruir em Minas e comprar no Maranhão. Se for no Cerrado, está tudo bem. Quer dizer, é uma estupidez total. Só poderia fazer isso, que já não é muito legal, mas já poderia fazer isso se fosse dentro da mesma microbacia, porque aí haveria uma espécie de compensação. Agora, fazer em outro lugar, quer dizer, os lugares mais caros vão ser destruídos totalmente e o clima vai ser consertado em outro lugar, o microclima, que não tem nenhum sentido. Então, tudo isso é risco para a própria produção agrícola e nos preocupa porque a gente olha o futuro a uma distância de, no mínimo, 10, 30, 40, 100 anos. E as pessoas estão fazendo um desmatamento, cresceu com o novo Código Florestal. Aliás, é um recorde o que desmatou a Amazônia agora ultimamente. Então, a gente vê que foi dado uma espécie de perdão até 2008 e eles estão esperando e planejando outro perdão. Quer dizer, a verdade é essa. Quando se perdoa uma coisa, em vez de se negociar ela e cobrar a lei, quando se perdoa, a gente estimula as pessoas que estão erradas, né? E reforça, é uma educação negativa, né? É dar presente para o filho que cometeu um erro. Então, claro que eu acho que a gente deve ser compreensivo, que a gente não deve inviabilizar as coisas, que a gente deve fazer as cobranças de uma forma muito humana, né? Mas não pode. Outra ideia foi a de botar espécies exóticas dentro de áreas de reservas legais, que é um absurdo, né? Um absurdo, porque contradiz toda a lógica, inclusive porque nem sequer alguma espécie mais suave, mas as espécies que se usam são espécies que causam danos muito significativos pela sua convivência com as nativas. Então, são vários erros. O que poderia ser de positivo, que é o cadastramento, o famoso CAR, Cadastramento Ambiental Rural, não foi feito, está sendo feito de uma forma burocrática, sem fiscalização do Estado, né? Então está sendo só para cumprir. Isso foi o argumento, nós vamos fazer isso, nós vamos reduzir as áreas de proteção, mas vamos cadastrar e fixar essas áreas. E isso não está sendo feito corretamente, e o pior de tudo, isso era uma oportunidade de organizar as áreas com uma continuidade, negociar o Estado, construir corredores ecológicos, milhões de coisas podiam ser feitas numa mudança dessa. Nada disso foi feito. Simplesmente é uma burocracia de alto. O próprio produtor vai lá e tal. Não sou contra isso, eu estou dizendo que tem que ser fiscalizado depois de conferido. E nada disso está sendo feito. Então, 4 estados estão fazendo isso aqui e o resto não está fazendo nada. O Rio Grande do Sul é um exemplo de vergonha. Nós estamos atrás de todo mundo. O que o Rio Grande do Sul foi sempre pioneiro em meio ambiente, agora resolveu ser lanterna no meio ambiente. Condorelli. Bom, obviamente que eu não posso concordar com as palavras do milanês, né? O Código Florestal, pela primeira vez na história do Brasil, ele traz a possibilidade de nós termos uma legislação que leva em consideração a vida como ela é. A questão do retrocesso, eu discordo, né? Se houvesse retrocesso, em primeiro lugar, o Supremo Tribunal Federal já teria dito que houve. 3 ADINs já foram julgados, né? 4901 até 4903, e na imensa maioria dos mais de 40 pontos analisados pelos ministros do Supremo, se verificou que não houve retrocesso ambiental, retrocesso na legislação. Em segundo lugar, essa questão do retrocesso é muito subjetiva, porque nós temos que considerar se o retrocesso no que dizia a lei deveria ser cumprido, lei que era impraticável para 96% da população alvo, portanto, produtores rurais, ou se o retrocesso é porque nós estamos liberando áreas para conversão que antes não estariam liberadas pelas antigas. Na verdade, o que há é uma adequação da legislação à vida como ela é. Tanto que, dos possíveis 57 milhões de hectares que a lei velha estabelecia serem necessários serem recuperados, nós teremos que fazer 7 ou 8. Para quem não tem uma ideia do que são 57 milhões de hectares, são 2 estados do Rio Grande do Sul, inteiros, e praticamente 1/4 da área de agropecuária do Brasil. Portanto, se o Código Florestal antigo estivesse em vigência e nós tivéssemos a efetiva capacidade de cobrar, lembrando,
96% dos produtores, em algum momento daquela lei, não eram capazes de cumprir. Bom, quando nós temos uma lei que a população não é capaz de cumprir, nós temos duas opções. Ou nós adequamos a lei à realidade, ou nós trocamos a população. Eram as duas opções que nós tínhamos no Brasil. Poderíamos mandar todos os produtores rurais do Brasil embora e poderíamos pegar outros, talvez da França, da Alemanha, da Bélgica, alguém com subsídio, e pudesse vir para cá ajudar a fazer a agropecuária do Brasil com o dinheiro da União Europeia. Agora, voltando a esta questão do tamanho do que o Código Florestal anterior exigia, nós estamos falando de 1/4 da área da agropecuária brasileira. Portanto, se o Código existisse ainda daquela maneira com que era, da forma com que estava sendo estabelecida a possibilidade de cobrança daquelas regras, nós teríamos que abrir mão de 24,5% da área da agropecuária brasileira. Portanto, nós iríamos quebrar o Brasil. Quebrar. Sem 24% da área da agropecuária brasileira, esse país quebra. Não quebra só a agropecuária, quebra o país inteiro, pois quem sustenta a balança comercial e quem sustenta o superávit primário do país ainda é o setor rural. Esperamos que os outros possam voltar a colaborar. Além disso, é muito importante a gente lembrar que parece que o produtor está descumprindo ou estava descumprindo a legislação porque queria. Ninguém procura lembrar o histórico da legislação florestal, da legislação da vegetação nativa brasileira, que, no caso da Mata Atlântica, até 1934 não falava nada em reserva legal, em 1934 passou a falar em 25% da área do imóvel, em 1965 passou a falar em 20% das áreas de mata que a propriedade tivesse, e que depois, em 1989, volta a falar em 20% da área do imóvel. Bom, então o que eu faço com o cidadão que em 1972 tinha uma propriedade de 100 hectares, com 10 hectares de mato, tinha obrigação de guardar 2, desmatou, guardou os 2, e aí, 14 anos depois, ou melhor, 17 anos depois, a legislação diz, agora não, agora tem que ter 20 hectares de mato. O que eu faço? Paro de produzir em 18 e boto 18 hectares de mato na propriedade? Mas eu fui autorizado pela lei a ter só 2. O que o Código Florestal faz é estabelecer, por exemplo, no critério de reserva legal, a questão da lei no tempo. Você respeitou o que a lei mandava naquele momento? Respeitei, então você tem um direito adquirido. O que a gente não pode, para que o cidadão possa ter uma ideia, é ter uma legislação que diz que agora, na avenida ali da Castelo Branco, a velocidade é 80 km por hora, nós passamos a 75, não dá nada. Mês que vem a prefeitura ou o DENIT muda a velocidade, coloca que é 60 e eles nos mandam uma multa. Olha, vocês passaram a 75, mas era 80. Não, mas agora é 60. Agora a gente quer que vocês paguem as multas. Era isso que estava por acontecer. Desculpe, mas eu não gostaria de interromper. Gostaria só de concluir, então. Mas eu acho que tu estás contando uma história que não está na ordem correta. É a ordem correta. Nós já tivemos... O bioma Pampa, por exemplo, não tinha exigência de reserva legal até dezembro do ano 2000. Era 0. Se um sujeito tivesse convertido a propriedade inteira em 1999, ele estava na lei. Ele não desrespeitou a legislação nenhuma. Agora, em dezembro de 2000, colocam a obrigação da reserva legal e agora eu vou lá e te digo, olha, sabe aquela sua área de arroz que você investiu, comprou colheitadeira, contratou funcionários, tem dívida no banco para pagar? Pois abra mão de 20% da sua área de produção. É mais ou menos como chegar numa fábrica e dizer, olha, 20% da área da fábrica não pode mais produzir. Isso não há a menor condição de aceitar. Ninguém desrespeitou de tanto a lei. Com relação à questão das APPs, a gente não lembra que o Código Florestal de 1965 falava que as APPs de margem de rio, as áreas de preservação permanente, eram de 5 a 100 metros, valendo a regra da metade da largura do rio. Em 1983, a regra mudou para de 30 a 500 metros, de acordo com uma tabela parecida com a de hoje. E, portanto, o que eu faço com o produtor que estava no 6º metro? Ele estava respeitando a lei. O que a lei de 83 falava? Nada. Portanto, o cara ia lá para o 31º metro. 3 anos depois, 1986, a lei muda e diz que não é mais só de 30 a 500 metros. Agora é de 30 a 500 metros a contar do leito maior. Então tem que saber onde esse rio vai parar na enchente e calcular que a APP começa da enchente para frente. Ou e o cara que está no metro 31, o que a lei diz para ele fazer? Nada. Manda embora. Sai dali. Isso não é legislação. Qual é a segurança jurídica que existe nesse país? Você tem uma lei, respeita a lei, muda uma lei, você tem que mudar a sua vida. Isso não existe. Nós não estamos falando de comportamento que as pessoas podem mudar. Nós estamos falando
da vida das pessoas, do patrimônio, do trabalho, do sustento da sua família, de uma estabilidade socioeconômica. Quer dizer, não é uma coisa tão simples. Consequentemente, nós temos hoje uma legislação que prevê que a regra é a mesma do código da última versão, de 30 a 500 metros de acordo com a largura do rio. A contar do leito maior, do leito regular da barranca do rio, que sempre deveria ter sido, sempre, medida objetiva, ou eu vou discutir com o fiscal do meio ambiente em janeiro, onde o rio vai parar quando tem enchente. Não há cabimento. Consequentemente, temos uma medida objetiva. Da barranca para frente, é tantos metros. Qualquer um que chegue lá, enxerga a barranca e chega onde tem que ir a PP. Agora, e se no passado você não fez ocupação e não tem condições de ter essa metragem? Bom, para você que fez esta ocupação, eu crio uma regra transitória. Se você é muito pequeno, um módulo fiscal, que em Porto Alegre são 5 hectares, só 5 hectares. Imagine uma pessoa que vive de 5 hectares. Para você eu exijo 5 metros. E lhe autorizo a continuar usando os outros 25, se você começou a usar lá no passado. Se não usou, tem que cumprir. Se você é um pouquinho maior, 2 módulos, de 1 a 2, eu lhe autorizo 8. Lhe exijo 8, lhe autorizo continuar em 22. Essa é a regra. Ou seja, fez com que a maioria das pessoas que deveriam ter a obrigação de cumprir legislação ambiental no seu patrimônio particular, nós não estamos falando do Estado tendo que cumprir a sua obrigação de criar áreas de proteção por conta do dinheiro do povo, estamos falando de pegar o dinheiro do cidadão individualmente, seu CPF e usar o seu patrimônio para preservar o meio ambiente. Consequentemente, nós estamos dizendo a ele, você vai fazer paulatinamente de acordo com o que você pode. É razoável. E trouxemos a pessoa para a legalidade. Falando do cadastro ambiental rural, o maior programa de educação ambiental que esse país já fez. O maior. 100% dos produtores rurais do país foram obrigados a conhecer o seu imóvel. O que é uma PP, o que é uma PP de rio, o que é uma PP de solo, de relevo, o que é reserva legal, o que são as suas obrigações ambientais. A maior programa de educação ambiental que esse país já teve. Mais de 70% das pessoas viram pela primeira vez o seu imóvel olhado de cima. Nunca tinham visto. Tivemos dificuldade, o próprio Serviço Nacional de Aprendizagem Rural ajudou a treinar essas pessoas. As pessoas olhavam para a imagem do satélite e não conheciam a sua propriedade. Então, olha, aqui passa o rio, essa faixa o senhor tem que proteger, aqui está a sua casa. Não, essa não é a minha casa. Claro que é a sua casa. Está aqui, depois da curva, não é a sua casa? É. Então esta é a sua casa. Quer dizer, nós ensinamos as pessoas. Nós estamos mudando. Sempre defendemos que tínhamos que ter informação e qualificação das pessoas para trabalhar nessa questão. E é isso que nós estamos fazendo. Educação é um processo de construção contínua. Vamos trabalhar. E com relação à análise do CAR, não é barato. Tive a oportunidade de acompanhar tanto o desenvolvimento do CAR quanto a aplicação dos sistemas de análise do cadastro. Impressionante o que custa caro o sistema de informática. Quando nós estivemos nos Estados Unidos no ano 2014, os americanos nos perguntavam dentro do USDA, do Departamento de Recursos Naturais, se era verdade que nós iríamos fazer o georreferenciamento com imagem de satélite de monumento de um país de 850 milhões de hectares, que é o Brasil. Que eles, americanos, não se animavam a fazer um negócio desse tamanho. E nós vamos fazer. Vamos começar, talvez, claudicando, vamos começar com dificuldades, teríamos que retificar uma série de cadastros. Nosso povo é um povo que tem limite de grau de educação, nós precisamos melhorar a educação do nosso país, mas nós vamos com o povo que temos e vamos fazer. E aí está o cadastro. Agora estamos iniciando o processo de análise, com muita ajuda. O Brasil passou por uma crise enorme nos últimos 3 anos. A gente sabe que, para governo, meio ambiente não é prioridade. E não deve ser, nós temos outras coisas, inclusive mais importantes, que estão claudicando: segurança, educação, saúde. Não temos mais nada no país, precisamos realmente. E aí, obviamente, que esses processos de contratação de gente para fazer sistema, de empresas que fazem software, análise de sistema, dados, essas coisas, acabaram ficando mais para trás. Mas estamos iniciando, o Rio Grande do Sul está iniciando, já foi anunciado, inclusive, pela Secretaria de Meio Ambiente. Eu acredito que nós vamos sim ir corrigindo os nossos defeitos e vamos avançando paulatinamente, dia a dia, sem extremismos. Sem extremismo. No momento em que nós polemizarmos a questão, polarizarmos o debate, bom, aí nós vamos perder a parceria para construir uma solução mais equânime para a nossa sociedade. Stringini. Bom, nesse contexto, né, eu acho que a gente tem que voltar para um conjunto que se chama gestão pública.
Gestão pública se faz com 3 marcos: com um marco legal, com um marco institucional e com um marco técnico. O que ocorre na história do Brasil e por que o Brasil tem tantos passivos de todos os tipos? Do tipo passivos de segurança pública, passivos de saúde, passivos de ambientais, passivos sociais, passivos de saneamento. E aí nós vamos, o Brasil é o país dos passivos, dos problemas não resolvidos, que crescem a cada dia. Por que isso? Porque nós temos um marco legal hipertrofiado, enorme. Nós gostamos de leis, uma barbaridade. Segundo, nós temos grandes instituições. O nosso marco institucional é enorme. Em compensação, o nosso marco técnico é atrofiado. Todas as estruturas técnicas do Brasil, sejam elas construtivas, sejam elas gerenciais, sejam elas de manutenção, são atrofiadas e são as primeiras a serem esmagadas. Vou pegar um exemplo que está assim, que não é de meio ambiente, mas aquele viaduto que caiu em São Paulo. Aquilo era uma coisa muito simples de fazer uma manutenção, mas aquilo ali é uma coisa técnica que não tem peso. Então, um país para ser subdesenvolvido, essa história de emergente é eufemismo, né? O que nós estamos falando é de um país subdesenvolvido. Por quê? Porque um país subdesenvolvido, ele tem fundamentalmente um marco legal hipertrofiado, uma montanha de instituições, um marco institucional enorme e um marco técnico pobre. Quando o marco técnico tenta aparecer e dizer, olha, eu existo e isto é importante, ele é esmagado pela legislação. E nestes países subdesenvolvidos, primeiro se faz a lei, depois se faz a técnica. A técnica é subsidiária do processo legal. E isto é um erro. Isto é um erro histórico que nós temos aqui. Nós discutimos muito pouco a técnica e discutimos muitas leis. E, por isso, a prova disso é que o Poder Judiciário está lotado de processos de todos os tipos e já não dá mais conta, principalmente na área ambiental. Então, quando esses 3 marcos estão em desarmonia, a economia, a sociedade gera passivos e gera conflitos. E o que nós temos hoje com essa troca de legislação é a geração de passivos e a geração de conflitos. Qual é a postura? O que nós precisamos fazer para acabar com o conflito? Onde é que nós temos que ir? Se a legislação tem problemas, a gestão, o ordenamento territorial do Brasil também. Se os órgãos ambientais querem trabalhar em cima da empresa privada e das instituições privadas, eu vou dizer, mas o poder público é o maior poluidor do Brasil. Eu vou falar de áreas de proteção de rios poluídos, como o Gravataí, o Pinheiros, e aí nós vamos lá, assim, o Tietê, os Sinos, o Guaíba. O Guaíba está cheio de metal pesado aqui dentro. Está em estudo, está provado. E aí? Faz 45 anos, eu trabalho com o meio ambiente desde 1975. 1975. Desde 1975 a gente fala no Arroio Dilúvio. O que foi feito para o Arroio Dilúvio até hoje? Se troca leis, se licencia, se constrói, mas o ordenamento territorial não acontece. Por quê? Porque nós temos sempre a ideia do conflito entre legislação e a técnica. E as instituições querendo ganhar poder em cima disso. E aí nós temos um problema de sociedade. É a sociedade que precisa
pensar e dizer: eu preciso de um território saudável. Eu não posso ter rios poluídos. Eu não posso ter 3.000 lixões no Brasil com a lei de resíduos sólidos. Porque o que nós falamos de Código Florestal aqui é a mesma coisa que a lei de resíduos sólidos. Nós temos uma linda de uma lei de resíduos sólidos, maravilhosa, belíssima, e continuamos com 3.000 lixões no Brasil. Então, qual é a nossa solução? Qual é o nosso processo decisional como sociedade? Aonde nós agregamos como sociedade para resolver? Eu quero trazer uma prova para vocês. Em 2007, a Revista Brasileira de Administração, 2007 aqui, uma matéria de capa, o marco técnico, a peça que falta na gestão pública brasileira. Só pedir para o senhor virar para ele poder pegar a imagem. Nós discutimos esta matéria em todo o Brasil, e ela saiu pela Revista Brasileira de Administração, o CREA esteve envolvido com isso, e os demais órgãos perguntaram: isso aqui era de conhecimento público, mudou alguma coisa no Brasil? Não mudou nada. As coisas não mudam no Brasil. Por que as coisas não mudam? Porque o pequeno poder trava tudo. E nós estamos falando de coisas de poder, de briga de poder, nós estamos falando de interesses pessoais, corporativos, institucionais, em detrimento de duas coisas, da sociedade e do meio ambiente. Aonde é que nós vamos chegar? Quando o Milanês fala da importância do aquecimento global, daquilo que está acontecendo, todas as reuniões da COP, e eu acompanho tudo isso há bastante tempo, nós temos um problema pequenininho aí. Ninguém fala da causa fundamental daquilo que nós precisamos desenvolver no mundo. Qual é o elemento que suporta a vida? E o que nos dá a vida? O que é a mola propulsora da vida no planeta? É um fenômeno chamado fotossíntese. Fotossíntese. Eu acho que as pessoas nunca gostaram das aulas de biologia da fotossíntese. Mas um planeta sem fotossíntese é um planeta que está morto. Se nós acabarmos com a fotossíntese, nós acabamos com a vida. Strigini, eu vou te pedir um minutinho que a gente vai fazer um rápido intervalo e nós já voltamos. E o Cruzando as Conversas desta noite está debatendo sobre os 6 anos do novo Código Florestal. No bloco anterior, o Milos Strigini, que é ecólogo e doutor em Ciências do Meio Ambiente, estava fazendo essa relação entre a gestão pública, as leis, a técnica e o interesse privado. Enfim, são muitas questões e eu gostaria que o senhor retomasse a sua fala. Bom, vamos assim, para retomar a gente tem que pensar gestão pública, ordenamento territorial, previsto na Constituição. Então, vamos dentro da Constituição, no artigo 30, que é da competência dos municípios, ele diz no inciso 8 que o ordenamento territorial é competência do município. Isso tem sido entendido como ordenamento urbano, mas não é. Ele é urbano e rural. Então, aí nós já começamos a ter uma confusão enorme, porque nós temos uma legislação constitucional que diz que a atribuição é do município, o ordenamento. Porque meio ambiente nada mais é do que o ordenamento territorial. Quando você viaja para a Europa, eu morei muitos anos na Europa e trabalhei muitos anos lá, você anda por lá e você parece em jardins. O que é aquilo? Aquilo é ordenamento territorial. Meio ambiente é uma questão de ordem, da gente não jogar lixo na rua, limpar, mas você tem que ordenar o território. Por quê? Porque nós somos agentes de destruição. Da mesma maneira que nós somos agentes de produção alimentar.
Agora, como é que nós não destruímos e como é que nós produzimos ao mesmo tempo com responsabilidade? Isto certamente não se faz só com lei e só com instituições. Isso se faz com técnica, com muita técnica, e, além de tudo, se faz com processo decisional, a tomada de decisão. Eu tive uma experiência internacional e a gente andou em países desenvolvidos e o decididor de um país desenvolvido, quando ele é confrontado com um problema, vias de regra, ele pede um parecer técnico. E depois ele vai em cima resolvendo. Quando você chega num país subdesenvolvido, via de regra, ele pede um parecer jurídico. Essa é a primeira diferença. Por quê? Porque o processo decisional que nós precisamos absorver, ele independe dos conflitos legais, da antiga lei, da nova lei. Porque o que nós queremos como sociedade? Nós queremos uma sociedade sem passivos, sem problemas ou com mínimos problemas, idealmente, né, zero problemas, mas queremos governos, instituições e pessoas que tomem decisões acertadas. Nós não queremos decisões equivocadas. Nenhum cidadão quer lei errada. Nenhum cidadão quer lei errada. Nenhuma pessoa quer uma lei que faça mal. Todos nós queremos um ambiente legal que dê garantias contratuais objetivas e que o processo da decisão seja tomada de forma correta. Para quê? Para o bem da população e o bem do meio ambiente. A função do governamental é proteger a população e proteger o meio ambiente. Essa é a função do Estado. De 0 a 10, que nota o senhor daria para esse quesito que o senhor acaba de falar aqui no Brasil? 4. A gestão pública no Brasil, ela vem perdendo qualidade enormemente nos últimos anos. E você está recebendo uma massa de papéis técnicos em cima, ou de estudos de impacto ambiental, eu chamo de metro cúbico de papel. Eu te entrego um volume assim, com 25 volumes, um trabalho com 25 volumes, tem 1,5 metro de altura aqui. Né? E eu te digo, olha, lê isso aqui, me dá em uma semana, me dá um parecer sobre isso aqui. Isso ninguém vai ler. Ninguém vai ler esses estudos todos que são feitos, e hoje você bota na internet, não, está em formato digital, pior ainda, porque a pessoa não consegue ler ainda. É mais complicado de ler. Por quê? Porque o nosso processo decisional ele é equivocado. Ele é equivocado, a área técnica tem pouca voz perante a voz política e a voz legal. E o processo está aí como sociedade. Eu acho que todas as iniciativas de legislação são ótimas. Todas as aqui, nenhum de nós aqui, nenhum dos telespectadores tem má vontade com o meio ambiente. O que nós temos é desconhecimento. Está faltando informação, o processo decisional é ruim, está faltando dinheiro, falta dinheiro. Isso não se faz meio ambiente. A rigidez da sociedade não se faz sem boa administração de recursos. E talvez falte muita educação ambiental. Não necessariamente a questão ambiental. Falta educação em todos os sentidos. Nós somos um dos piores alunos de matemática do planeta. Nós somos considerados, tem estudos, considerados que nós somos o segundo país mais ignorante. Ignorante no sentido de ignorar a realidade. E nós não nos envergonhamos dessas coisas. Mas por que isso? Porque o nosso processo decisional e administrativo como sociedade é falho. A questão é muito mais profunda. Alguém gostaria de rebater? Bom, em primeiro lugar, a gente sempre, eu acho que o Milos colocou uma coisa muito importante. Ninguém quer o mal. Né? Eu não acredito nisso. Eu acho que as pessoas têm visões diferentes, daí a importância da democracia. E esse negócio de radicalismo e outras coisas assim é uma forma de tentar anular as opiniões claras e profundas. Porque o que não é radical é superficial. Raiz vai fundo,
superficial fica na superfície. Por isso que eu gosto dessa TV aqui, que tem programas de verdade, isso é TV de verdade. Tem tempo de conversar, tempo de dialogar e tempo de aprofundar. Porque a TV telegráfica fica só no superficial, e o superficial é sempre impressão, é como uma propaganda, é só para enganar, ela não traz uma profundidade e um conhecimento maior. O que o Milos coloca também é muito importante da educação. Por exemplo, uma das coisas importantes da gente saber é que não existe, a lei não retroage para prejudicar os réus, isso é um princípio legal básico, exceto no ambiental. Não existe direito adquirido, só para informar, um amigo que sabe muito bem, não existe direito adquirido em meio ambiente. Então, por que isso? Porque se eu descubro que uma indústria que está na beira de uma capital está largando dioxina no Guaíba e pondo em risco por causa de cloro, que é a família de substâncias mais tóxicas que existe, são as dioxinas, ela vai, mas eu tenho direito adquirido, eu tirei licença ambiental, não pode mais operar. Tem que tirar o cloro do processo. Por quê? Não existe essa garantia. Porque eu não posso continuar descobrindo um problema com a sociedade e tal. Então nós estamos descobrindo, a ciência está descobrindo a mudança climática. E a necessidade que o suporte ambiental dá para... É a forma de segurar, como disse bem o Milos, é a fotossíntese, né? Sem falar que nós estamos recuperando o que a fotossíntese em milhões de anos fez, que foi tirar gás carbônico da atmosfera e guardar na forma fóssil, que são milhões de anos fazendo isso. Então ela esfriou o planeta para poder desenvolver o tipo de vida que nós temos hoje, e nós estamos pegando esses fósseis e devolvendo, né? Então esse é um processo kamikaze maluco. Me permite só, tem uma figura que é muito interessante para o pessoal entender, que é bastante didática. O que é uma floresta, né? Uma floresta é uma esponja que guarda muita água e, ao mesmo tempo, é um conjunto de bombas d'água. Bombas d'água de altíssima eficiência. Ela tira a água do subsolo, ou a água infiltrada, e manda para a atmosfera. Quer dizer, quando você tira uma parte da floresta, você está tirando um conjunto de bombas d'água. Está tirando nuvens. Está tirando, você está mexendo no ciclo. Produzem alimentos. Mas isso não quer dizer que você não possa cortar, que não possa gerenciar. Você pode fazer todo um gerenciamento em cima. Só que o que está acontecendo é que onde o polo de decisão não sabe decidir. Quem são os grandes decididores não tem conhecimento suficiente para tomar boa decisão. Bom, aí então a parte acabou de me deixar sem coisa. Então eu quero só voltar ao raciocínio. Então a sociedade, não existe um antagonismo aqui, porque ninguém está mais do lado dos ambientalistas. A Agapan, nos seus 47 anos de trabalho voluntário pela sociedade mundial, ela, desde o primeiro momento, trabalha a agricultura, a ideia da agricultura. Nós somos os maiores aliados, porque o conceito de agricultura ecológica, que agora se chama agroecologia, nasceu na Agapan, no Brasil. Através do Lutzenberger, que tinha vivido uma vida anterior trabalhando numa multinacional de veneno, né? Se afastou e veio para cá junto com outras pessoas e criaram a Agapan, em 71. Então, a Agapan é pioneira mundial nessa discussão, como é pioneira mundial na discussão de celulose também. Então, o importante é o seguinte, não existe um antagonismo. O que existe são duas visões de como se mantém uma agricultura sustentável num país, né? Existe um interesse corporativo que eu não acho correto, cientificamente, tecnicamente, não se sustenta. Por exemplo, não se sustenta a metade sul. Por exemplo, não pode pegar uma parte pelo todo. O Rio Grande do Sul é um dos estados que mais respeitou a metade do sul, seguramente no Brasil, o bioma que mais respeitou a preservação ambiental, devido à pecuária e várias características. A metade norte do estado devastou uma das florestas mais importantes, um brófila mista. Uma das florestas mais importantes, a da araucária. Devastou para colocar uma coisa que nem é alimento, que é o soja. Não é alimento, porque é tóxico, é estrogênico, naturalmente é descalcificante. Então é uma porcaria que a indústria mundial resolveu implantar no mundo, fazer ração de animal e também socar na nossa comida. Note-se, isto é uma destruição. Então a gente pega a parte que é a pecuária gaúcha,
Só que a pecuária gaúcha, que inclusive muita gente de visão de futuro faz parte da Aliança dos Pastiçais, que já tem 10, 12% sobre o preço da carne, porque planta com pasto nativo, tem uma alimentação infinitamente superior a qualquer pastagem artificial. Então, uma carne de qualidade, uma carne que tem um preço no mercado já hoje e vai ter um preço cada vez maior. O mundo inteiro é uma carne que não desmata para produzir, é o Pampa Gaúcho, entendeu? Isso é uma coisa. Outra coisa é o que acontece no Brasil. Em 90, quando eu fiz um pós na Amazônia, nem 10% da Amazônia estava desmatada. Hoje já são mais de 20%. 20%, pelos cálculos de muita gente, já pode estar pondo em risco, e aliás já aconteceram 2 grandes secas na Amazônia, coisa que nunca aconteceu. Já pode entrar em colapso a Amazônia. Nós estamos avisando isso há muito tempo. Porque esses 20%, inclusive, não são na Amazônia, são exatamente na zona litorânea da Amazônia, no Maranhão, no Pará, e isso é um risco, porque o bombeamento da água que chega lá nos Andes, ela passa por ali. E se não bombear ali, seca o resto da Amazônia. Então tem coisas, sem modelos científicos, claros nisso aí, e a gente está pondo em risco. Então, quando a Agapan tem um lema que é bem simples, a vida em primeiro lugar. Nós não distinguimos a vida de um inseto ou de um ser humano porque elas são interdependentes. Não é porque mas o inseto é tão importante para o ser humano? Claro que não. O ser humano, para nós, que somos humanos, é a coisa mais importante que existe. Só que para ela se manter no planeta, sem ficar estéril, como já estão a geração de jovens agora, fazendo tratamento para ter filho, e como os que estão nascendo serão totalmente estéreis, provavelmente, para se manter no planeta com saúde, sem câncer na infância, câncer na adolescência, como se tem hoje, a gente precisa ouvir, porque nós somos a vida é interdependente. Então, quando a gente diz isso, não é nada contra o setor agrícola, é absolutamente a favor dele. O que nós estamos falando é o seguinte: não acontecerá a agricultura, o modelo que nós estamos copiando é um modelo subserviente, os agricultores estão constantemente quebrados, eu não sei em alguns momentos quais, estão todos endividados sempre. Eu cresci ouvindo isso, eu já plantei e eu continuo crescendo ouvindo isso. Então, eu vejo gente se autofinanciar no setor da agroecologia. O Brasil tem um potencial, ele falou, perder 25%. Não há essa diferença entre códigos, porque existe uma área preservada. O primeiro código preservava 25%, então não pode ser 25% de diferença. Se ele preservava, é 25%. Se ainda está se preservando, então não é 25%. Já é uma matemática bem simples. Então seria zero a preservação agora para ser 25% de área perdida de produção. Não é isso. Matemática simples. Se eu preservava... É simples a sua matemática. Claro, eu tinha que... Me desculpe, não. O senhor tinha um código que exigia a recuperação de 57 milhões de hectares, diante do que se tinha de área ocupada, sendo plantada, e área que teoricamente deveria ter sido protegida segundo a lei que começou a vigorar em 1989. Não a versão original do código, a versão de 89. Sim. Aliás, versões, inclusive, algumas nem tão democráticas assim como a medida provisória 2166. Vamos ser bem sinceros. Canetaço de Fernando Henrique no gabinete, medida provisória reeditada 56 vezes, nunca apreciada pelo Congresso Nacional, e que só parou de ser reeditada porque fizeram uma emenda na Constituição dizendo o seguinte: olha, precisa mais reeditar esse negócio não, canetaço de presidente vira lei. De novo, então, quer dizer, veja de novo nós estamos pegando a parte... Se uma lei foi feita mal feita, vamos fazer corretamente. Então nós tínhamos uma legislação que exigia 57 milhões de hectares de recuperação. A área de agropecuária do Brasil eram 230... Que eram 25% das áreas. 232 milhões de hectares, não senhor. Eram 25% da área de agropecuária do país. Os produtores rurais detêm em torno de 330 milhões de hectares no Brasil. 38% do território nacional. 60% desse território é qualquer outra coisa que não a propriedade das pessoas. Vamos lá. Segundo, arredondamos 40%, 86 milhões de hectares são áreas de vegetação nativa dentro de propriedades particulares. Os outros 232 milhões de hectares têm 12 milhões de áreas inúteis que não servem para agricultura, né, que são barrancos, pedras, estradas, espelhos d'água, etc. Nós temos ali mais 232 milhões de hectares de agropecuária.
O Código Florestal anterior exigia que 57 milhões desses 232 viessem para área ambiental. Nós tínhamos, então, os 86 a somar mais 57. Teríamos quase metade dos imóveis ocupados por áreas ambientais. Imóveis particulares. Eu não estou falando particular, mas a primeira Não, coisa da eu Constituição... estou falando dos 30% já que tu está do me território... interrompendo e eu democraticamente Mas é deixo que tu você falar... tu tá não, tudo falando bem, hoje, a é gente que antes falar. tu não me deixasse. Bom. Mas então... Não, é isso. Tem que bem. ter uma regra. Então, Só que tu ocupou, eu estava falando, há 15 eu deixei minutos. tu entrar. Perfeito. Quem sabe eu não falo, porque... Não, o bloco tem 30, gente, acho que não está bem dividido só. Tá bom, tudo bem. Só que tu falaste, tu não mediu o tempo, né? Acho Nós que deixamos tu que a foi quem mais falou até gente, agora. que vocês Mas interajam eu entre acho que vocês. isso não é a questão. A questão é a gente ter o que dizer e ouvir o raciocínio do outro completo. Certo? Nós não estamos buscando... Tu tá com... Ele mistura, faz a média, a Amazônia, 80% da área tem que ser preservada em alguns locais, entendeu? Então eu pego isso e digo, o Brasil é o maior protetor do mundo. Mas tem que ver aqui que nós destruímos a floresta atlântica, destruímos todos os sistemas associados com a floresta de Araucária. Recuperamos 1,5 milhão de hectares de Mata Atlântica Temos no 5%. estado do Rio Grande do Sul. Recuperamos 1,5 milhão de Mata Atlântica nos últimos 20 anos. Sim, sabe por quê? Porque as pessoas abandonaram Isso. as áreas. Então não foi recuperação. Sinal de que não está dando certo, não temos mais escala, precisamos intensificar a produção. As pessoas vão sabe- embora. Sim, mas olha só As olha pessoas aqui. vão embora das áreas, As abandonam. pessoas com as grandes propriedades estão Ninguém mais quer ficar de endividadas. enxada na mão, Milanês. Não. As pessoas querem mecanização, Claro. querem passar trabalho. Ninguém mais quer agarrar enxada. Mas ninguém está falando. Ele confundir. Existe uma confusão aqui gigantesca. Tecnologia, Nós vamos acabar com lagartas com o quê? isso é interrupção de frase. É quebrar o sentido do que o outro está falando. Isso não é mais respeito. Então eu vou dizer o seguinte: tem gente falando que a agricultura de precisão é uma agricultura que marca dia para botar veneno numa área inteira. Isso é uma coisa estúpida. A agricultura de precisão é a agroecologia, que conhece a espécie que tem, vê se o dano dessa espécie, por exemplo, uma lagarta, passou de 30%, porque no soja até 30% de esfolhamento por lagarta aumenta a produção. Tem pesquisa disso, esqueceram? Depois usam. Não, esqueceram. Esqueceram. E aí falam, põe medo no agricultor, quem olha 30% de uma lavoura de soja diz que não vai produzir mais nada, porque as folhas novas que são tiradas, dá impressão terrível e aumenta a produção. Então, a natureza, ela é amiga para quem tiver precisão, inteligência de lidar com os inimigos naturais e fazer uma agricultura que, se diminuísse 25% da área aí, que eu quero chegar ao cálculo, bem simples, se a gente diminuísse 25% da área num produto, por exemplo, soja orgânica, se fosse para produzir alguma coisa que não é comida, soja. Soja orgânica é 30% maior no valor. Então, se a gente diminuísse 25% da área, nós íamos ter produção, porque íamos ter água para produzir a soja. Porque, como disse muito bem o Milos, quem produz água é a preservação ambiental. E não adianta transferir do Minas para o Cerrado do Maranhão, que não vai produzir água em Minas. Então, nós estamos pensando, a função primeira da sociedade é social. A propriedade rural, ela tem função social. Nós defendemos, por exemplo, que é dos interesses dos agricultores, que seja pagado o serviço social que ela presta. Nós defendemos perfeitamente isso, porque eu acho que é razoável preservar áreas. Agora, fazer esse discurso de multinacional, sabe o que nós estamos vivendo agora no Rio Grande do Sul? O soja está entrando no sul do estado e destruindo. E os caras estão usando, porque a transgenia obrigou o que nós dissemos em 88. Quando houver seca, vai ter perda total. Tivemos perda total com uma sequinha vagabunda em 2005, por causa do transgênico. Nós avisamos isso. Isso foi avisado muito antes de começar a soja transgênica, que a gente estuda, olha e vê. Está nos estudos. Aí a gente dizia, vai dar resistência, vão usar. Hoje, a tolerância é 200 vezes maior. A Europa come 200 vezes mais glifosato na sua comida. O glifosato está culpado por 25 doenças degenerativas em pesquisas americanas. Eu queria... Não, estou dando um exemplo do que está acontecendo. Eu acho que nós... Sim, mas então me deixa eu permite- completar. Tá, Nós então vou Estamos te dizer- perdendo a oportunidade de discutir melhor um pouco. Não. É que nós temos que entender que um setor vê nem sempre é o que a sociedade precisa enxergar. Então, nós estamos vivendo hoje que as pessoas que estão produzindo gado natural do pastiçal e conseguiram um ganho na sua pecuária,
estão perdendo o pasto porque os caras estão botando 2,4-D, que é a consequência da soja transgênica, entendeu? Que está entrando e destruindo. Já temos menos de 50% do pampa. Nós tínhamos, era a área mais preservada do estado, já temos menos de 50%, graças à silvicultura e agora à soja. Então, as pessoas, a deriva zero está matando oliveiras, que é o potencial maior de ganho do estado, inaugurando, e viticultura na metade sul. Então, as grandes coisas da metade sul que estavam surgindo, que se aliavam perfeitamente à pecuária, estão sendo assassinadas por deriva de soja, que nem é comida. Eu poderia dar uma intervenção, se tu me permite? Eu te por favor, peço bem rapidamente, Tá. que a gente vai de novo daqui a pouco fazer um intervalo. A questão é o seguinte, até para depois do intervalo, né, a gente começar a debater, nós temos o conflito. Né? Esse conflito, ele não é só nacional, ele é um conflito mundial, né? Porque a economia mundial está assim. Né? Nós gastamos mais dinheiro em armas, né? E não conseguimos resolver a fome de 2 bilhões de pessoas no planeta. Desindustrializamos o Brasil. Como é que ficamos na mão de produção como é de que soja. nós resolvemos o conflito? Quer dizer, porque nós temos que sair daqui indo para frente. Exato. Não adianta a gente ficar patinando no atoleiro. O Brasil tem problemas sérios. Agora, quais são as soluções de futuro? Vamos pensar daqui a pouquinho, no próximo bloco, a gente vai fazer um rápido intervalo e nós já voltamos. O Cruzando as Conversas desta noite está debatendo sobre o novo Código Florestal, que está completando 6 anos. A gente estava falando dos conflitos e eu gostaria de lembrar que o presidente eleito Jair Bolsonaro declarou recentemente que não recomendaria o Brasil como sede da COP, que é a Conferência do Clima das Organizações das Nações Unidas, em 2025. Abriu mão, porque ia ser aqui. Ele abriu mão. Então, assim, a gente estava justamente falando, desde o bloco inicial, a respeito do primeiro bloco, a questão da gestão, da lei, da falta de parecer técnico e acabamos terminando aqui o bloco já num conflito assim de opiniões. E eu gostaria que vocês colocassem a respeito disso, né? Um assunto tão importante que é o meio ambiente e agora nós, diante de um novo presidente que já se mostra de outra forma com relação a essa questão. Tu me permite? Nós temos um mundo, um planeta que tem uma economia global. Que nós, brasileiros, temos parte dessa economia global e não conseguimos mexer nela. Nós temos um trânsito enorme de navios no planeta, de aviões, todo mundo anda de avião, todo mundo anda de carro, tem uma enorme quantidade de pessoas morrendo de fome, a África numa situação terrível. Né? Então, nós temos uma economia global e globalizada, né? Do qual o Brasil está inserido dentro do contexto econômico. A briga economia-meio ambiente, ela vem desde 1950, quando lá começa, nos anos 60, começa a briga, o conflito econômico-ambiental. Durante um tempo se conseguiu harmonizar a conversa e tentar chegar, até que se colocou um eufemismo chamado desenvolvimento sustentável, coisa que eu não acredito mesmo. Né? Não acredito e provo que isso não existe. Né? Não vamos botar as coisas, porque eu pessoalmente gosto das coisas muito claras. Tá? Nós temos uma economia, nós temos problemas ambientais e nós temos pessoas discutindo e não solucionando, porque os nossos processos de decisão estão com problemas. E aí eu entendo o seguinte, que tu teve toda uma experiência parlamentar, que tu estava me contando, que tu tem toda uma experiência de vida, e eu acho que o ponto fundamental é que nós temos que encontrar métodos decisionais melhores. Como nós melhoramos a decisão? A decisão não pode ser burocrática. Burocracia não resolve problema ambiental, nem problema econômico. E se tu me permite, justamente nesta linha é que nós temos talvez a falta de construção da nossa sociedade como um todo. Se hoje a decisão, né, aqueles que têm a responsabilidade de decidir
o fazem de maneira equivocada é porque, ao longo do tempo também, e isso a gente observou muito durante a construção de uma série de leis, em particular essa que nós estamos discutindo aí, que é uma lei que teve mais de uma década de discussão, mais acelerada nos últimos 2, 3 anos de construção dela, nós tivemos a ciência abdicando do seu papel de ciência e pessoas se utilizando da ciência para aplicar ideologia. Nós tivemos no Código Florestal quase em torno, um pouco mais de uma centena de audiências públicas. E nós assistimos profissionais da ciência, de acordo com o seu interesse, com a sua forma de enxergar a vida, os profissionais de uma mesma entidade dizerem coisas que deveriam estar sendo pesquisadas juntas, exatamente antagônicas, completamente. Então se chegou a um determinado ponto que se dizia o seguinte: bom, nós vamos ouvir um determinado grupo de cientistas, mas nós queremos ouvir o quê? Porque dependendo do cientista que você chama, ele te diz uma coisa diferente. E às vezes da mesma casa. Também, o economista também. Então, quer dizer, a ciência que deveria dar o suporte, de mérito ao legislador, aquele que tem a responsabilidade, porque o legislador não é um especialista em meio ambiente, economia, sustentabilidade, medicina, saúde, segurança pública. Ele não é um especialista nessa matéria. Ele é um generalista de grande qualidade e provavelmente deverá exercer a sua maior habilidade, que é a de construir um consenso em torno do que seria a base, o bom senso. E quando a gente vê a ciência servir a um papel que não deveria ser o dela, de defender ideologia, a gente acaba desqualificando o que a gente poderia ter de defender ideologia, só para entender? A gente assiste, por exemplo, pessoas que se habilitam a estar em órgão público, usando o órgão público para desfazer o que é a política pública e defender o seu ponto de vista sobre a vida. Seja mais ambientalista, mais ruralista, mais desenvolvimentista, mais conservadorista, não interessa. Sim, mas em algum lugar do mundo existiu pessoas que ocupassem poder sem defender interesses? Eu entendo que a ciência tem esse papel, de defender a ciência. Ah, tu acredita em ciência neutra? Acredito. Mas isso parece que está um pouquinho superado. Bom, mas olha aqui, ó. Se nós partirmos do pressuposto que as pessoas não serão éticas com a ciência... Não. Neutralidade não é antiética. O que eu quero dizer é o seguinte: as pessoas pensam e elas têm posições. E isso se reflete na ciência. Há muito tempo que a gente sabe que ciência não é neutra. Aquele sonho ideal iluminista não então existe. O legislador também não precisa se agarrar com o Não, mas aí qual é o problema do legislador? É quando ele constrói, por exemplo, uma Comissão Nacional de Biossegurança, certo? Comissão que julga se os transgênicos podem ser plantados ou não e qual é as seguranças que tem que ter. E aí ele põe 90% desses doutores em biotecnologia. Ora, biotecnologia é para produzir transgênico. Não entende de saúde e não entende de meio ambiente. Biossegurança é para saber de segurança de vida. Teriam que ser doutores em saúde pública e doutores em ecologia. Esses deveriam estar aprovando ou não um transgênico, a introdução do transgênico. Só que quem aprova são 90% pessoas, e aí essas pessoas todas, ou praticamente todas, 90 e tantos por cento das 90%, são financiadas por multinacionais que registram transgênicos, os quais elas vão liberar. Quando nós denunciamos isso, ouçam a piada. Digamos assim que tenha duas empresas. Aí metade era financiado por uma empresa e metade na outra. Em vez de dizer, não, realmente eu sou financiado, não posso ficar numa Comissão Nacional de Biossegurança, porque não é ético, sob nenhuma explicação de nenhum sentido no mundo, eu me retiro. Eles disseram assim, não, tudo bem, quando for da minha empresa, ou da empresa que me financia, melhor, eu não voto. Vota o outro. Aí eu voto na dele e ele vota na minha. Vocês entenderam? Isso é chamar a ciência, não chamar a ciência. É isso que eu quero dizer. Eu estou, na verdade, entendendo a tua preocupação, mas só que quando o Congresso chama para falar sobre patentes, nova lei de patentes, patenteamento da vida, que é um absurdo ético internacional, ele chamou os caras da biotecnologia que iam ficar rico com aquilo. Não chamou filósofos, não chamou cientistas de ecologia, de saúde, etc., porque todos eram contrários. E chamou os caras que iam ganhar dinheiro com aquilo. Ora, qual é a neutralidade de uma ciência que vai ganhar dinheiro com aquilo? Vai dizer, não autoriza isso, porque isso aí nós não queremos. Reconhece que o contrário também é verdadeiro.
Quando temos que discutir sobre o meio ambiente, nós também não chamamos aqueles que estão do lado. Não, mas a pergunta que tu tem que fazer é o seguinte. Os dois lados. A pergunta que tu tem que fazer... Isso serve os dois lados. Serve os dois lados. Não, exatamente, sempre temos que fazer essas perguntas. Acho muito bom. Só tem uma diferença. Qual é o salário que eu ganho na Agapan? É trabalho voluntário, nenhum. O que a Agapan ganha em 47 anos de luta gratuita? Nada, o bem da sociedade na nossa conquista. Quando tu estás recebendo um salário, por exemplo, de um órgão de categoria, bom, tu está defendendo especificamente os direitos. E acho legítimo, temos que ouvir. O que eu estou dizendo é o seguinte, é que nas leis, a ciência que é chamada sempre, normalmente, é a ciência interessada no negócio. Esta ciência nem é neutra quando não é interessada, mas é muito menos neutra quando ela tem potencial de ganhar dinheiro. E tem uma diferença nisso, não acha? Milanês, se me permite, assim, eu quero só fazer uma pergunta para vocês dois, se tu me permite, né? Claro. Nós temos um paciente, o paciente Brasil. Uhum. O paciente Brasil tem o seu meio ambiente enfermo e tem a sua economia enferma Totalmente também. enferma, Nós, como médicos, como médicos deste país, o que nós vamos prescrever? Qual é a nossa prescrição? Qual é a nossa receita para isso? Aonde é que nós começamos a curar esse paciente? Um projeto de nacional que seja coerente entre si, né? Não pode ter um projeto de um setor importantíssimo como a agricultura, que tomara que continue cada vez mais importante, que seja contraditório com o turismo, né? Então, por exemplo, eu tenho um projeto para o país, um projeto onde os agricultores vão ganhar dinheiro. O que mais dá dinheiro é a agricultura orgânica, em grande escala, entendeu? Que é totalmente coerente com manter a água, porque nós estamos destruindo a água do país. Nós estamos com agrotóxicos agora, inclusive, nos rios da Amazônia. Aqui é puro agrotóxico nos nossos rios. Esses agrotóxicos são, na sua grande maioria, o agrotóxico mais usado no Brasil, que, aliás, é o maior utilizador no mundo O maior do agricultura glifosato. tropical do mundo também. Sim, e é o maior. Este agrotóxico, ele inibe bactérias, ele não só inibe, ele ataca plantas, porque ele é um assassino de plantas genérico, né, um herbicida genérico, ele ataca bactérias, que é um outro reino, mas que tem a mesma parede celular. As bactérias são o nosso segundo cérebro, o nosso intestino. Está crescendo o número de autistas, por exemplo, no mundo. Em Estados Unidos, a previsão para 2032 é que nasça cada 2 americanos, um seja autista. Para tu entenderes o nível. Não, quanto a bactérias aí, nós vamos entrar numa discussão. Você me dizer que o glifosato mata bactérias, sendo que a soja se alimenta de uma bactéria, então aí nós temos um problema de ciência aqui de novo. Mas Porque quem alimenta a soja é uma bactéria do mata gênero Rhizobium. Então você está dizendo que o glifosato mata a própria soja? Não. Ele mata Rhizobium, com certeza. Mas com certeza que não. Não. A soja vive... Mas ele mata todo? Claro que não, Claro ele que- não mata nada. Não, para um pouquinho. Não, Não, mas a soja se alimenta, Tem- é inoculada a bactéria na soja justamente para que ela possa ter Rhizobium na sua Mas, raiz. meu Eu gosto de dizer querido, que o principal ele herbicida inibe- da soja mata Ele inibe a mitose de ponta de raiz na própria soja. Voltando assim, Eu acho que a gente para a gente Não, não, é que não, nós- negócio, que nós a nós gente temos tem- problemas a gente resolveu muito o ataque sérios. do transgênico, se fosse o arroz de ouro, a gente não discutia. Tu tens um problema macro que se chama compatibilidade. Isso. Compatibilidade da agricultura com o meio ambiente. Essa é a questão. A Né? agricultura O que não a quer pagar gente saúde veio dos aqui, brasileiros. o que nós viemos aqui para discutir não são especificidades. saneamento público. Nós viemos aqui para discutir, para analisar as possibilidades de tornar cada vez mais compatível a agricultura com a preservação Exatamente. ambiental. Isso aí. É isso É que isso. nós queremos. É isso É que isso nós que a queremos. sociedade quer. E é isso que a sociedade Dentro de um busca. princípio de bom senso. Nós Dentro do- temos a de- maior dentro do- bom do- senso, do princípio não é o que melhor. a gente chama de bom senso. O que nós temos que senso é ver uma é condição. que o primeiro ponto, no meu ponto de vista, para a gente começar a analisar esse problema, é analisar o processo decisional. A decisão como se toma para isso. Porque se a decisão for colocada, né? Olha aqui, ó, aqui nós temos a bancada ruralista e a bancada do meio ambiente, para mim não pode ter essas duas. Não pode. Nós temos que ter cidadania trabalhando em cima. A cidadania, todos nós aqui, eu trabalho com o meio ambiente há 40 e tantos anos. E essa coisa, essa dicotomia, ela existe desde sempre. E a gente nunca conseguiu pacificar para pensar de uma forma adequada. Sempre houve
porque volta-se o discurso para o passado e para a especificidade. Como é que nós vamos para frente? As bobagens todas foram feitas, nós temos enormes bobagens. Mas se a gente não O enumerá-las... mundo está lotado de lixo, né, de plástico nos oceanos. Nós temos o plástico é um problema muito maior do que a agricultura, né? Quer dizer, nós estamos assim com problemas enormes no planeta que nós precisamos resolver. Agora, voltamos sempre ao mesmo ponto. Ou o nosso processo decisional é confiante de um Estado sábio, que o Estado sabe tudo e que o gestor ambiental e o gestor político manda tudo, paternalismo puro, nós ficamos procurando o salvador da pátria, Ou ele é democrático. o salvador da pátria, ou então nós encontramos um novo tipo de processo decisional. O problema está na decisão, de como tomar como sociedade a decisão correta. Eu vou trazer um exemplo para vocês que eu te contei antes da coisa, rapidamente. Na Europa existe uma coisa que se chama contrato de Rivière, que é um contrato de gestão ambiental, que é feito por uma bacia hidrográfica. É uma coisa muito simples. É um contrato de direito público, permitido pela legislação brasileira. Ninguém é obrigado a assinar o contrato de gestão. A universidade faz o plano da bacia e tem do lado um contrato de gestão ambiental. Esse contrato é uma coisa muito simples. Todo mundo assina se quiser, não tem obrigatoriedade. Pode assinar pessoas físicas e pode assinar pessoas jurídicas. Pode assinar a senhora que quer plantar 3 flores lá dentro, se ela quiser. No momento em que ela aceitar, ela recebe termos de referência e objetivos a serem cumpridos, e se não o fizer, tem uma cláusula penal para pagar. Ela vai, e assim como vale para o grande industrial. O contrato de gestão ambiental tem 2.000 funções, hoje se chama contrato de Rivière, está na internet, todo mundo pode olhar, tem 2.000 funcionando na França e 500 na Bélgica, onde foi surgido. Eu acompanhei um, que é o da Semois, e é um sucesso, se despoluiu o rio em 20 anos. Por que o processo decisional deles permite isso e o nosso não acontece? Por que nós temos essa história do poder máximo imperial decidindo, do Estado pai decidindo a nossa vida? Por que nós, como sociedade, não conseguimos gerar o nosso processo decisional? As questões são muito maiores e muito mais profundas do que a questão simplesmente de uma lei está assim ou uma lei está alçada. Porque estás colocando uma coisa muito importante, do governo local. Isso é uma questão, um exemplo. Isso. Mas nada impede, porque os governos locais podem, só que não exercem essa capacidade administrativa que tu disseste. O que eles não podem é contrariar as leis maiores, mas eles podem exercer e aprimorar, inclusive alguns municípios estão proibindo o plantio, que eu acho que já deveria ser uma lei federal, proibindo o plantio com uso de agrotóxicos em nascentes, né? Nas nascentes que alimentam o município. Mas tu viste assim, a ideia, aí está o ponto. Tá? Tu vai me desculpar, mas eu só quero fazer um pequeno à parte. Assim. A ideia tem que proibir. Eu ia dizer isso, é a intervenção do Estado no direito de propriedade. É impressionante. A capacidade que a sociedade brasileira tem de aceitar com tanta facilidade que a propriedade seja aviltada a todo momento. Quer dizer, nós não incentivamos as pessoas a aderirem a práticas recomendáveis. A gente obriga. O Milanês usou o exemplo da aliança do Pastizal. Muito bom, é excelente, para quem acha que está bom. Agora, para quem acha que está ruim, a pessoa tem que ter o direito de sair de lá. Claro. Eu não quero. Eu acho que pecuária não é uma atividade condizente com o que eu espero para a minha família, para a minha esposa, para os meus filhos e para os meus netos. Eu quero plantar soja. Digamos que seja um caso. Por que não? Não, aí eu tenho que intervir. Agora, a pergunta é, no momento em que eu entendo, e aí essa é uma discussão que a gente tem muito fortemente, né? O bioma pampa, primeiro que nem todo bioma tem potencial para virar soja. Começa por aí, mas vamos lá. Quase 18. Estão plantando em muita vila que vai virar... Quase 18 milhões de hectares do bioma. Talvez a gente tenha espaço mais para 2 ou 3 milhões do que é o que resta para poder abrir. Não tem outra área. Ou por questão física, ou por questão fundiária, ou por questão de clima, nós não teremos soja no bioma inteiro e teremos aí 10 milhões, 8 milhões, 7 milhões de bioma inteiro protegido, provavelmente 40%, 35%, 40% dele, por empecilhos outros que não a possibilidade. Aliás, lembrando, atividade pecuária é atividade de fronteira agrícola. Na história do mundo foi assim. Todo mundo fez assim. O planeta inteiro.
Tão logo é possível introduzir a agricultura numa região, a pecuária é empurrada para mais adiante e a agricultura se estabelece nesta região. Nós queremos reinventar a roda da história no Rio Grande do Sul e em parte do Brasil, basicamente no estado do Rio Grande do Sul. De qualquer maneira, o mais importante, nós temos a possibilidade, então, de dizer que o bioma para se manter, o bioma Pampa, como a gente viu lá na Casa das Sete Mulheres, lá no Tempo e o Vento, aquele gramado, quase um campo de golfe, aquilo só existe porque os bovinos estão lá. Tira os bovinos e não é aquilo que aparece. A população tem que imaginar que a savana vai levantar. Tu leste E aí metade vamos... da história. Não, calma. Tem que botar os outros herbívoros que Não, tinha mas tem, nativos. não, mas tem 2 milhões de anos Hoje- no meio do caminho. Tem 2 milhões de anos no meio do caminho. Galera, desculpa, tem Não, 100 mil anos no é. meio do caminho. 100 mil anos no meio do caminho. 100 mil anos do quê? Vamos... Tu tá falando da era paleontológica ou até a era dos Não, serviços eu estou herbívoros? falando que De tinha qual? herbívoros que nós ocupamos com, Não. com exóticos em poucos anos Não, agora. vamos lá. Então vamos... Então Trazidos pelos Tá, então jesuítas. nós teremos A que fazer o gente seguinte... já vai pra- encaminhar para o final do programa. Então, só para concluir. Então, assim, para manter o bioma como está, nós temos que ter herbívoros que hoje disponíveis são bovinos, ovinos e equinos. Bom, então, se o produtor resolver que não quer mais fazer pecuária, nós vamos fazer concurso público para vaca agora? Porque vai ter que ter vaca pastando aí, senão vai virar uma savana. Nós vamos ter que fazer concurso público para vaca. Ou as pessoas serão obrigadas a serem pecuaristas. Então, é essa questão da interferência, É, da essa- falta de incentivo e da interferência na propriedade privada é que é o grande é o pano de fundo dessa história toda. O pano de fundo é o seguinte: tu reconheces que a primeira função da propriedade é social. Não, Não, verdade. pelo menos tu concordou Olha, com o que eu falei. olha a palavra é propriedade. Sim, Então não pode ser social, é propriedade. Se o poder Isso é uma público piada. entende que nós devemos ter serviços sociais prestados através da questão ambiental, que adquira terras e o faça. Agora, não às custas da pessoa, do CPF de cada um. mas não. isso é uma A piada. sociedade Então tu está tá ligando ganhando- à Constituição brasileira. Não. Bom, sim, porque a Bom, primeira podemos até função da discutir sociedade... a construção da Constituição Não, brasileira. isso, mas então ele Podemos simplesmente não até reconhece construir. uma Constituição social e Não, democrática. reconhece não, eu posso discutir ela com você. Eu Agora, gostaria o que eu quero de... dizer é o seguinte... Só um minutinho, por gente. Claro. Eu gostaria de começar com... Aqui a mulher manda. Não seria. É que eu tenho que organizar, senão a gente vai estourar o tempo. Eu gostaria que o Stringini, então, começasse no último minuto final agora desse debate que a gente tentou fazer, nessa discussão de ideias a respeito do tema, enfim, esses 6 anos do novo Código Florestal, o que fica de uma possível conclusão ou encaminhamento, apontamento a respeito? Eu volto a insistir, o problema do Brasil não é o Código Florestal de agora ou depois, ou do jeito que é, ou como é. O nosso problema é um problema de decisão e organização da matriz decisional. Como é que nós decidimos? E nós decidimos mal. O problema do Brasil é um problema de decisão baseada, sólida, concreta e de médio e longo prazo, com matrizes de financiamento adequadas. É muito bonito, eu vou fazer a mudança do quanto custa? Tem dinheiro para isso, tem que botar dinheiro. As decisões são muito pouco fundamentadas, são pobres, e elas nos levam. E o nosso problema não é a lei, e é isso que eu me bato, que nós vivemos num Estado legalista, fiscalista. Enquanto nós não acabarmos com essa ideia legalista, fiscalista, e passarmos para ser um Estado decisional, com base em que as decisões são fundamentadas. As decisões têm que ter fundamento, fundamentos técnicos, jurídicos, institucionais, econômicos. Nós não vamos para frente. Agora, a decisão em cima da perna só gera passivo. Obrigada. Condor. Bom, aproveitando o teu gancho, exatamente, nós temos a Inglaterra ainda está vivendo aquela questão, né, da saída da União Europeia, o Brexit, e há uma coisa que os ingleses falam muito, de que a União Europeia, da forma com que está constituída, por um francês, inclusive, né, foi o grande mentor da União Europeia, ela ofende a natureza do povo inglês, que sempre foi um povo liberal. Né? Ela ofende. E ela ofende por uma coisa que eles lá chamam de socialismo francês. Ou seja, não é o socialismo russo, onde o Estado é o dono do patrimônio, mas é um socialismo onde a propriedade é privada. Mas o conjunto de regras e o
peso da máquina em cima da sociedade é tão exagerado que as pessoas só conseguem fazer o que o Estado deixa. E aí entra até a questão da própria função social, quer dizer, a terra é sua enquanto você fizer o que o Estado manda. Quando você deixar de fazer o que o Estado manda, eu tiro o que é teu e dou para os outros. Bom, mas então a propriedade é relativa. Não é uma propriedade... Ou seja, mas é equivocado? Isso é socialismo? Não. Isso não é sociedade mercado, não é economia de mercado. Isso é não, nos só Estados concluir, Unidos? né? Isso é em Não, qualquer não, lugar. não, nos Estados Unidos não. Claro que não. Então, assim, ó, nós temos que entender que e isso faz com que você tenha um arcabouço de regras. E aí, bem no que tu falou, eu faço uma regra errada e para corrigir aquela regra errada, eu faço mais 20 outras regras para tentar remendar a errada. E eu vou pesando. Tem algumas empresas que têm um departamento de pessoal, empresas similares, portes similares, fazendo o mesmo produto, aqui e no Canadá. O Departamento de Recursos Humanos, o RH, da empresa brasileira, é uma empresa de grande porte, tem 203 pessoas trabalhando. A mesma empresa, com o mesmo número de funcionários funcionando no Canadá, o Departamento de RH tem 2 pessoas trabalhando. Condorelli, muito obrigada. Então... Milanês, a gente já está realmente estourando no tempo. Bom, em primeiro lugar, agradecer mais uma vez, dar felicidades para a Fabrícia, que está de aniversário hoje. E uma coisa importante, nós concordamos que tem que ser planejado, que tem que haver planejamento cada vez maior. Nós acreditamos na tecnologia no campo. Nós acreditamos, só que nós temos que fazer um pacto da sociedade, bem falaste, nós temos que fazer um pacto do que é bom para todos, o que é coerente entre todos. O que está acontecendo hoje com a liberdade de propriedade total é que um agricultor está envenenando a produção do outro do lado. Os viticultores do estado estão perdendo as plantações de uva, que é um dos maiores potenciais do nosso estado. Estão sendo envenenados pelos produtores de soja. Agora os pecuaristas. Então, o Estado tem que ordenar e dizer o que é melhor para todos. E porque a soja ninguém decidiu. Foi o Estado, lá por 70 e poucos, que decidiu, em plena ditadura militar, que decidiu suprir para a ração europeia de gado, suprir a proteína dos peixes que foram destruídos no Chile, plantando soja aqui. E foi fomento, e era dinheiro subsidiado, e todo mundo foi obrigado a plantar soja, porque de outra forma ou pagava caro ou pegava dinheiro barato. E assim continua. Esse é parte do controle negativo, né? Porque teria que ser um controle do interesse da sociedade toda. E os agricultores são órfãos nesse sentido, porque eles estão endividados e sofrendo. Não é isso que nós desejamos. Nós queremos um Brasil inteiro que tenha a área de proteção necessária para manter, inclusive, a agricultura. Seja o tamanho que seja. Se começa a mudança climática, temos que aumentar, não importa. Se tinha direito adquirido, tem que aumentar a área de proteção. Nós temos que chegar num ponto de equilíbrio que, inclusive, que mantenha a própria agricultura brasileira. Nós estamos perdendo fertilidade no Brasil. Então, nós estamos cada vez plantando mais área. Isso é um perigo. Nós temos que aumentar a produtividade na mesma área. O Brasil que a gente sonha é um Brasil para todos e não para um setor só. Francisco Milanês, muito obrigada. O Eduardo Condorelli também. E o Milos Stringini, agradeço também a presença no debate dessa noite. Agradeço a você que nos acompanhou. Boa noite e até a próxima. RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui.